Boa tarde. Hoje, dia 30 de março de 2021, estou deixando gravada essa aula para os meus alunos da escola Padre Antônio Dragoni, da cidade de Guapiara, bairro Monjolada. Eu não poderei estar presente, né? Então por isso estou gravando essa aula e deixando o link para que vocês assistam, né? E vou pôr no YouTube. Os meus alunos da escola Padre Antônio Dragoni, por favor, depois envie as atividades como combinado no grupo do WhatsApp para mim, no meu WhatsApp particular. Então vamos lá. Estamos voltando de um recesso, né? Então, essa é a nossa primeira aula. Vamos dar continuidade à sequência de atividades 3, matemática, oitavo ano do ensino fundamental, material, o aprender sempre, certo? Volume 1. Material esse fornecido pelo governo do estado de São Paulo, certo? Qual é a habilidade em questão? Essa aqui é a nossa quarta aula. Se você está assistindo pelo YouTube, se você não é meu aluno, mas está assistindo pelo YouTube, volta lá na playlist e assiste as aulas anteriores. Se você é meu aluno, perdeu as aulas anteriores, assista as aulas anteriores. Então vamos lá, qual é a habilidade? Resolver, elaborar situações, problema, usando a relação entre potenciação e radiciação. Até então nós vimos mais a parte da potenciação, mas o contrário da potenciação é a radiciação. Então quando a gente soma, a gente aprende a soma, a gente aprende o inverso da soma, que é a subtração. Quando a gente aprende a multiplicação, logo aprendemos o inverso da multiplicação, que é divisão. Quando aprendemos a potenciação, nada mais justo que a gente aprender o inverso da potenciação, que é a radiciação, para representar uma raiz como potência de um expoente fracionário. Potência e radiciação são os objetos de conhecimento, tudo bem? Página 90 é ao nosso início, aulas 3 e 4. Nós vamos começar lá na página 90 do material Aprender Sempre, conhecendo as propriedades da potenciação. Antes da gente começar, vamos fazer uma breve revisão sobre o assunto, né? Nós vimos nas aulas anteriores que quando a gente tem uma base 10 e temos um expoente positivo acima de zero, né? No caso, vamos lá, um expoente, por exemplo, 7. Quer dizer que eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Quantas vezes eu vou repetir a base? Vou repetir ele 7 vezes, que é o meu expoente, né? Mas nós vimos que tem um truque. Basta eu colocar, quando é 10 a minha base, eu coloco o número 1, certo? E quantas vezes eu vou repetir o 0? 7 vezes. Então lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então essa é a resposta. Ah, professor, certeza que essa é a resposta? Não acredita? Vamos tirar a prova. 10 elevado a 7 igual, olha lá, 1, quanto zero tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verdade, então funciona essa regra. E se o meu expoente fosse negativo? 10 elevado a menos 7. Eu faria a mesma coisa. Eu coloco o número 1. Agora não é o zero que vai andar, é a vírgula. A vírgula está sempre à direita do número inteiro, certo? A vírgula vai andar 7 casas para a esquerda. Mas para eu andar as casas, eu tenho que ter elas para andar. Então vamos lá. Uma casa eu já tenho. Vou ter que criar 7 casas para poder andar. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas,
7 casas. Tem 7 casas? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos mandar as casinhas então. A vírgula estava aqui, ó, no finzinho, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vírgula veio para aqui. Ah, mas e aqui? Não tem nada? Quando não tem nada, eu represento com 0. Ah, professor, continuo não acreditando. Então vamos lá, vamos fazer. 10 elevado, abre parênteses, né? Menos 7, fecha parênteses, igual a 0,1234560 e o número 1. 0,1234560 zeros e o número 1. Quer dizer que funciona esse truque, esse macete, né? Então é muito mais simples. Ah, professor, e se eu não conseguir fazer esse macete? Não esquente a cabeça, tem a matemática para isso, ó. 10 elevado a 7 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, acho que falta um zero aqui. 10.000 vezes 10 vai ficar 100.000. 100.000 vezes 10, 1, 2, aqui deu 1.000. 100.000 com mais um zero. Vamos ver se ficou igual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que eu errei alguma coisa. 1, 2, 3, 4. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Errei alguma coisa. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. 100.000 vezes 10, 1.000.000 vezes 10, 10 milhões. A resposta deu igual, 10 milhões? Agora sim, deu igual. Ah, professor, quando for negativo? Quando o expoente é negativo, eu tenho que deixar ele positivo. 10 elevado a menos 7 é a mesma coisa que eu tenho que deixar o expoente positivo, ele vai ficar positivo. E esse 10 é uma fração, é 10 sobre 1. Eu inverto. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vem para baixo. Fica 1 sobre 10, certo? E aí eu vou fazer o quê? 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10 vezes. Já tem 1, 2, 3, 4, 5. 1/10 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais 1. 1/10. Agora multiplica. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Já sabemos que vai dar, acabamos de fazer lá em cima, né? Dá 10 milhões. Toda fração é uma divisão. O de cima dividido pelo de baixo. 1 dividido por 10
revisão, a gente lembra como que faz. Na tabuada do 1, quem vezes 10 milhões... Na tabuada do 10 milhões, quem vezes 10 milhões chega perto do 1? Ah, é o 0. 0 vezes 10 milhões dá 0. Sobrou ninguém. Não, sobrou ninguém não. 1 tira 0, 1. Não tem ninguém para baixar. Põe a vírgula. Todo o resto vem acompanhado de um 0. Na tabuada do 10 milhões. Quem vezes 10 milhões chega perto do 10? É o 0. 0 vezes 10 milhões dá 0. 10 menos 0 dá 10. Como eu já tenho a vírgula, vem acompanhado de um 0. Quem vezes 10 milhões dá 100? Ah, é o 0. Chega mais perto. 0. 100 menos 0 dá 100. Como eu já tenho a vírgula, vem um 0. Quem vezes 100 milhões chega perto do 1000? Ah, é o 0. 0 vezes 10 milhões dá 0. Sobra 1000. Não vai caber aqui, mas eu vou fazer um esqueminha aqui. Quem vezes 100 milhões chega... Opa, eu tenho uma vírgula, então aumenta um 0 aqui, né? Agora sobrou 10 mil. Quem vezes 10 milhões dá 10 mil? Ah, na tabuada 10 milhões é o 0. 0 vezes 10 milhões dá 0. Sobrou, vou pôr aqui o resto, tá? Vou passar para cá o resto, ó. Sobrou 10 milhões. Como eu já tenho a vírgula, aumento um 0 aqui. Agora sobrou então 100 mil. 10 milhões não, tinha sobrado 10 mil. Quem vezes 10 milhões é 100 mil? Na tabuada dos 10 milhões é o 0. 0 vezes 10 milhões dá 0. 100 mil menos 0 dá 100 mil. 100 mil. Eu já tenho uma vírgula, automaticamente vem um 0. Agora eu tenho 1 milhão. Na tabuada do 10 milhões. Se eu fizer 1, vai dar 10 milhões. Passou de 1 milhão. Certo? Então, quem vezes 10 milhões chega perto de 1 milhão sem passar? Ah, é o 0. 0 vezes 10 milhões dá 0. 10 milhões menos 0 vai dar 1 milhão. De resto, como eu já tenho a vírgula, vai aumentar um 0 aqui. Agora sim, sobrou 10 milhões. Na tabuada do 10 milhões, quem vezes 10 milhões vai dar 10 milhões? Ah, é o 1. 1 vezes 10 milhões dá 10 milhões. 10 milhões que tira 10 milhões, sobra nada. Acabou a conta. Olha a resposta. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 e o número 1 deu a mesma resposta. Então, você pode fazer do jeito mais comprido, mais longo, que usa a matemática, ou você pode usar o caminho mais curto, que é fazer algum macete que alguém percebeu, que toda vez que eu tenho o número 10 elevado ao número, eu coloco o número 1 e coloco o número de zeros que ele está elevado. Quando eu tenho um número negativo elevado ao 10 elevado a um número negativo, eu ponho o número 1 lá e ando o número de casas para cá. Tudo bem? Então vamos agora, isso aqui foi uma revisão, né? Uma revisão que levou 15 minutos. Mas é muito importante, porque isso aqui é muito importante a gente ter conhecimento. Vamos então dar início à nossa nova atividade. Aulas 3 e 4. Conhecendo as propriedades da potenciação. Objetivos de aprendizagem. Identificar a potenciação como um produto de números iguais. Relacionar as propriedades da potenciação. Calcular a potenciação utilizando propriedades operatórias. Quando a gente fala operatórias, não é de fazer operação de cirurgia.
Operatórias é adição, subtração, tudo bem? Representar uma raiz como uma potência de expoente fracionário ou vice-versa e utilizá-la em situações diversas. Isso aqui é muito importante. Eu saber que uma potência pode ser representada em forma de radiciação, no caso de uma raiz, tá? E uma raiz pode ser representada através de uma potência. Isso é muito importante, tudo bem? Então vamos lá. Utilize as propriedades da potenciação e calcule as potências a seguir. Então veja bem, aqui temos o H, 20 dividido por 20 elevado a 13. Na verdade é a continuação do exercício 2 da aula anterior. Opa! Então como que eu faço aqui? Quando eu tenho uma divisão de duas potências com o mesmo expoente, repare que aqui é o mesmo expoente, é 20, né? O que eu faço? Eu imagino aqui, ó, 20 elevado a 15 dividido por 20 elevado a 13. Seria a mesma coisa que eu ter 20 vezes 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 20. Nas aulas anteriores nós já vimos isso. Vezes 20 vezes 20. Quantas vezes? 15 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa Senhora. 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Dividido, tudo isso aqui dividido, nossa senhora, vai ficar longo o traço aqui. Dividido por 20 elevado a 13. Vou ter que colocar 13 e 20 aqui. 20 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora pense a trabalheira, você pode fazer. Se você gosta de fazer multiplicação, você pode fazer. 20 vezes 20, faz lá. Não usa calculadora para vocês verem. 20 vezes 20, faz a conta, pega o resultado, multiplica por 20, 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 multiplica por 20, multiplica, vai dar um resultado enorme. Faz o mesmo aqui embaixo. 20 vezes 20, pega o resultado, vai fazer um número enorme. Pega o de cima, divide o de baixo. Vai dar um número pequeno. Ou seja, você poderia fazer o seguinte. 20 dividido por 20 dá 1. Morreu. Porque 1 vezes qualquer coisa vai ser ele mesmo. Então você nem precisa pôr 1. Então, nós já vimos isso em aulas anteriores. Se vocês não lembram, assista no YouTube aqui mesmo, né? Que essa aula está gravada no YouTube. Assista aqui mesmo as aulas anteriores. Então, quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, você pode vir aqui e falar isso aqui, ó. Corta, corta. Você está simplificando a sua divisão. 20 dividido por 20, corta, corta. 20 dividido por 20, corta, corta. 20 dividido por 20, corta, corta. Então, quando você tem um número dividido por ele mesmo, você simplesmente corta o de cima, corta o de baixo, tá bom? 20 dividido por 20, corta, corta. 20 dividido por 20, corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. Corta, corta. Acabou os cortes. Quanto que ficou? Só ficou em cima. Ficou 20 vezes 20. Esse eu sei de cabeça, mas eu vou fazer aqui. 20 vezes 20. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 2 é 0. Mais 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2 é 4.
0 mais nada é 0, 0 mais 0 é 0, 4, 400. Achei a resposta. Nossa, professor, mas não dava um número gigante? Dava. Não dava outro número gigante embaixo? Dava. Na hora que se fizesse a divisão de um número gigante por outro número gigante, adivinha quantos que ia dar? 400. Mas, professor, tem um jeito mais fácil? Tem. Tem um jeito muito, mas muito mais fácil. Presta atenção, um jeito muito mais fácil. Tudo isso aqui que eu estou fazendo não é para ficar confuso na cabeça de vocês. É para vocês entenderem o que é as propriedades da potenciação, tá? Quando eu vejo que eu tenho uma potência dividido por outra potência e as duas potências têm a mesma base, o que você faz? Você mantém a mesma base. E quando a gente está trabalhando a divisão, você vai fazer o quê? Vai pegar a base que está na frente da divisão, no caso aqui é 15, e vai fazer a subtração pela segunda potência, menos a segunda. Opa, não é 15 menos 15, 15 menos 13. Então, vou fazer a correção aqui. Então, fica 15 menos 13. Se eu fosse olhar aqui, ficaria o quê? 20 menos. É o de cima menos o de baixo. 15 menos 13. Dá na mesma aqui, tá bom? E aí, ficaria o quê? 20. 15 que tira 13. Ah, dá pra fazer de cabeça, né? 15 que tira 13 dá 2. Ah, então 15 que tira 13 vai dar 2. Então vai ficar o quê? 20 elevado a 2. É verdade, olha o que aconteceu aqui já hoje. Ficou só o 20 vezes ele mesmo. E quando eu faço 20 vezes 20, não deu 400? Então é muito, mas muito mais fácil eu entender a propriedade das potenciações. Agora imagine, se eu estou num concurso público, chega lá numa pergunta para mim e eu tenho isso daqui, vai aparecer o que para mim? A propriedade das operações. Apareceu lá 20 elevado a 15 dividido por 20 elevado a 13. Já pensou eu ter que fazer 20 vezes 20? Aí se eu não tiver calculadora, olha o tamanho da conta que vai ficar. Eu vou ter que fazer no papel lá, 20 vezes 20, 400. Aí eu vou ter que fazer vezes 20 de novo. 8.000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha o tamanho que vai dar o número aí, certo? Depois eu vou ter que anotar isso e vou ter que fazer de novo. 20 vezes 20. E vou ter que fazer 13 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou ter que pegar e anotar isso também, certo? E aí eu vou ter que colocar na memória. Deixa eu ver se eu consigo colocar na memória aqui. Nem uso memória da calculadora. Mas vamos lá. Então, imagine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou pegar isso e dividir pela o que está na memória. E olha quantos que vai dar? 400. Mas imagine o tempo que eu vou levar isso fazendo num concurso. Sendo que se eu sei a propriedade, é só fazer 15 menos 13 dá 2. 20 elevado a 2 é 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400. Muito, mas muito, mas muito mais fácil, né? Então, por isso é importante eu entender as propriedades da potenciação. Olha lá a resposta. 20 é a base que é igual. Isso só funciona para bases iguais, tá? Vai ter problemas que você não vai ter base igual. Daí você pode tentar transformar a base igual. Vamos ver se aparece isso na apostila. 15 menos 13 dá 2. 20 elevado a 2 é igual a 400. Olha a outra aqui. A é igual a AV... A elevado a 12 é igual a A elevado a 5. Professor, eu não lembro quando é para somar ou para subtrair. Quando você não lembra, é só você fazer uma simuladinha aqui, ó.
Ó, A elevado a 12 quer dizer que eu tenho A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse vezes não vai dividir, ele vai multiplicar. E vai multiplicar por A elevado a 5. Então, mais 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, ele está multiplicando todo mundo. E a potência é quando eu pego a mesma coisa que está se multiplicando e coloco na parte de cima quantas vezes está se multiplicando. Então, ele está se multiplicando quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, agora ele se multiplicou 17 vezes. Ah, professor, quer dizer que quando estou dividindo, eu subtraio os expoentes. E quando eu estou multiplicando bases iguais, eu somo os expoentes? Isso, é isso mesmo. Então, no caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou manter a base que é igual, as duas são A. Aí, se o A valer 7, esse outro A também vai valer 7. E se esse A valer 9, esse outro A também vai valer 9. E se esse A valer menos 8, esse outro A também vai valer menos 8. E se esse A valer Ricardo, esse outro A também vai valer Ricardo. Lembre-se, a base aqui nesse caso é igual. No caso aqui ele está representado por uma letra. Essa letra pode ser uma variável. A hora que mudar o valor desse A, esse A também vai ser o mesmo valor dele. Então, a base é igual. Quanto que dá 12 mais 5? Ah, dá para fazer de cabeça. Ah, mas eu não consigo. Então, soma na mão. Você já tem 12. Vai fazendo pauzinho. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, então dá A elevado a 17. Vamos ver se nós acertamos a conta. Tomara que sim, né? Vamos lá. A igual a 12 mais 5 igual a A elevado a 17. E agora? A elevado... J. 5 elevado a menos 4. Eu expliquei na nossa revisão. Quando eu tenho um expoente negativo, o que eu faço? Eu vou fazer bem complexo aqui só para você entender. Primeira coisa, coloca ele entre parênteses. Ah, professor, o meu 5 é positivo, o meu expoente é negativo. Ah, vou ter que inverter. Você vai falar para mim, inverter o quê, professor do céu? Você está ficando louco? Meu 5 não é uma fração, mas ele pode virar uma fração. Ele é 5 inteiros. Os números inteiros têm o número 1 embaixo. Agora sim. Então, para eu inverter, o número 1 vai vir para cima. O número 5 vai vir para baixo. Então, eu vou manter ele na chave ainda. O número 1 veio para cima, fração, e o número 5 veio para baixo. Como houve a inversão, o meu expoente que era negativo deixou de ser negativo, ficou positivo. Tem duas maneiras de você resolver isso aqui. Essa é uma delas. 1/5. Quantas vezes você vai repetir ele? Ah, vou repetir ele 4 vezes. Então, 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá número 1. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 agora fugiu da cabeça. Então vamos lá. 125 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Foi o 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Foi o 1. Esperar o caminhão passar. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. Então 1 sobre 625 avos. Essa é a resposta, tá?
Professor, você falou que tem duas maneiras. Sim, a outra maneira é essa daqui, ó. O expoente vem para cima do numerador é a parte de cima da fração, e vem para cima do denominador. Então, pode ser representado assim. 1 sobre... Opa, desculpa. 1 sobre o expoente 4. 1 sobre o expoente 4 e 5 sobre o expoente 4. 1 elevado à quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 1 elevado a 5 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, vamos fazer aqui também 1 vezes 1 vezes 1, tá? Então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 625. Ou seja, chegamos na mesma resposta. Ah, professor, qual é o jeito mais fácil? Qual é o jeito correto de chegar? O jeito que você chegue na resposta. A matemática é legal por causa disso. Não existe o jeito correto de chegar. O importante é que você chegue na resposta correta, é lógico, né? Não é, cheguei na resposta lá, X, marquei a Unidune D. Não existe isso, tá? Então, o jeito correto é o jeito que você chegue na resposta. O que não vale falar que marquei no chute, tá bom? Então, vamos lá. Número 2. Opa. Utilize as propriedades da potenciação e calcule as potências a seguir. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 5. Bases iguais. Mantenho a base. Nossa, que 2 muito feio. 2 elevado a 2 e 2 elevado a 5. Mantenho a base. Expoentes. O que eu faço com os expoentes quando eu estou multiplicando? Somo. 2 mais 5 é 7. Ah, mas será que eu preciso resolver? Vamos resolver. 2 elevado a 7 é 2 vezes... Não vai responder 14, pelo amor de Deus. 2 elevado a 7 não é a mesma coisa que 2 vezes 7, tá? Olhe bem, se fosse 2 vezes 7 é 14, mas é 2 elevado a 7. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Então, 2 elevado a 7 é 128. Vamos ver a resposta? Olha lá, 2 elevado a 7. Por que é 2 elevado a 7 mesmo, professor? Porque a base é igual, mantenho a base. Os expoentes eu somo. Por que eu somo, professor? Porque eu estou multiplicando potências com bases iguais. E agora, professor? Agora ficou complicado. Não ficou complicado. Vou apertar pausa aqui só um minutinho. Vocês vão pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa para vocês. Repare aqui, o exercício A, B, né? E repare no que eu resolvi aqui atrás. H, I, J. Então, sem querer no meu PowerPoint, eu resolvi as últimas letras antes de resolver o A, B, C, D, E, tá? Então, vou dar continuidade. Resolvemos de trás para diante, que nem diz aqui na nossa região. Então, vamos lá. 3 elevado a 3 elevado a 2. O que isso significa? Quer dizer que eu tenho 3 elevado a 3 elevado a 2. Antes de explicar a propriedade, eu vou explicar para vocês o que significa. Quer dizer que eu tenho duas vezes isso. Então, eu tenho 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3.
O que isso aqui ficaria? Ficaria assim, 1, 2, 3, certo? Isso aqui é isso. Esse vezes vem parar aqui. E o que isso aqui quer dizer? A mesma coisa que isso. 3 vezes 3 vezes 3. Ah, eu tenho os números todos iguais. Quem é ele? É essa base aqui, ó. Eu tenho o número 3 como base. Quantas vezes eu repeti o número 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então a resposta final fica 3 elevado a 6. Sim. Tem alguma propriedade, professor? Nós estamos usando as propriedades. Então, quando você tem uma base elevado a um expoente e essa potência elevada a outro expoente, o que eu faço com esses expoentes? Você mantém a base lá fora e multiplica os dois expoentes. Quantos que dá 3 vezes 2? Dá 6. É muito, mas muito mais simples novamente. Então a resposta aqui é 3 elevado a 6. Ah, professor, aqui em cima foi respondido, né? Então como que fica essa conta? Vamos ver. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Ah, se tem alguma dica? Tem. Se 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, então isso aqui dá 27, né? Quer dizer que 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então é só fazer 27 vezes 27. Vamos fazer 27 vezes 27? 27 vezes 27. 7 vezes 7, 49. Foi o 4. 7 vezes 2, 14. Com mais 4, 18. Acabou o 7. Coloca mais aqui. Matou ele. 2 vezes 7, 14. Foi o número 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. 9 com mais nada, dá 9. 8 com 4, 12. Foi o número 1. 5 com mais 1, 6. Com mais 1, 7. 729. Tudo bem? Vamos apagar e vamos subir a resposta com a letra do computador, que é mais bonita do que a minha. Olha lá. 3 elevado a 6. Agora, uma nova. Tá. O que acontece aqui? Presta atenção. Ah, professor, e agora? Como que eu faço? Isso aqui é o seguinte. Eu brinco bastante, né? Que a gente tem regras, certo? Numa regra, a gente tem que pensar quem é prioridade. A gente tem as operações mais e menos, que um é o contrário do outro. Temos o vezes e o dividir, certo? Temos a potência, vamos colocar aqui, o expoente vamos colocar como 2, e a radiciação, tá? Então, quem é o manda-chuva? Quem são os parceiros aqui? É quem aparece primeiro sempre, tá? Mas somos sempre duplas. Quem é o manda-chuva? A prioridade numa equação é sempre esses dois aqui, ó. Quem aparecer primeiro, potência ou raiz, da esquerda para a direita, quem aparecer primeiro resolve. Esses dois são prioridades. Quando aparece, eles têm que ser resolvidos primeiro, tá? Depois deles, então eles são prioridades. Depois deles é a multiplicação ou divisão. Também, quem aparecer primeiro, multiplicação ou divisão, eles têm prioridades. Eles são os segundos mais importantes. Os segundo parceiros mais importantes. E por último, chamado aqui na nossa região de orelhas secas, são a adição e a subtração, tá bom? Para passar na frente desses aqui, é só quem está entre parênteses. Então, quem está entre parênteses passa na frente. Ah, professor, potência tem prioridade. Sim, só que passa na frente quem está entre parênteses. Então, 3 vezes 4 dá 12.
12 elevado a 2. Porém, você também pode jogar a potência para dentro. Então, ó, quantos que fica? 3 vezes 4 dá 12. Então, você pode fazer aqui 12 elevado a 2. E eu sei que 12 elevado a 2, você resolveu o parênteses primeiro. 3 vezes 4 dá 12. 12 elevado a 2 dá o quê? 12 vezes 12. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 4 com mais nada, 4. 2 com mais 2, 4. 1. Então a resposta é 144, certo? Mas, professor, e sobre a propriedade? A propriedade é o seguinte. Esse expoente pode vir em cima do 4 e pode vir em cima do 3. Ah, mas será, professor? Só a gente fazer o teste, ó. 4 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado não é 4 vezes 4 vezes. Esse vezes é desse vezes aqui, ó, tá? 3 ao quadrado não é 3 vezes 3? Vamos fazer o teste. Quanto que é 4 vezes 4? Ah, é 16 vezes. 3 vezes 3, quanto que é? Ah, é 9. E quanto que dá 16 vezes 9? 16 vezes o 9. 9 vezes 6, certo? Vai dar o quê? Vai dar 54. Cadê minha caneta? Perdi ela, achei. 54. Subiu o número 5. 9 vezes 1 dá 9. Com mais 5, 14. Deu a mesma resposta. Então, você tem duas maneiras de fazer. Ou você multiplica e coloca em forma de potência, ou você distribui a potência. O expoente vai para o primeiro número e vem para o segundo número. E aí, se a operação aqui de multiplicação, você resolve a multiplicação. Se aqui for de divisão, você resolve a divisão. Tá bom? Vamos então agora para a resposta oficial. Olha lá. Então pode ser o 12 ao quadrado igual a 144, mas também poderia ser assim, tá? 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que também vai dar 144. Tudo bem? Vamos lá então agora para a próxima. Ah, professor, eu vi alguma coisa sobre isso. Tem que inverter, né? Não, não. Inverte quando o expoente é negativo. Quando eu tenho uma fração elevada ao expoente, eu mantenho a fração, certo? E o meu expoente vem no meu numerador e no denominador. Mas como assim mesmo, professor? O numerador é a parte de cima. O denominador é a parte de baixo. Então, o 4 é o expoente, ele vai vir na parte de cima e na parte de baixo. Quantos que é 3 elevado a 4? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Como que fica o 4 elevado a 4? É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 vai dar 27. 27 vezes 3, 81. Certo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Foi o 4. 4 vezes 1. É isso mesmo? 4 vezes 6, 24. Foi o 2. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 64. 64 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Foi o 1. 4 vezes 6, 24 com mais 1, 256. Então, resposta 81,256 avos. Vamos fazer a limpeza aqui para a gente ver como que fica. Olha lá.
3 elevado a 4 e 4 elevado a 4. 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. 4 elevado à quarta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que dá 256. Tudo bem? Agora eu quero ver. Nós vimos isso na aula anterior. Vamos relembrar. Eu tenho um expoente fracionário. Vou relembrar com vocês aqui. Base. E aqui eu tenho um N, um expoente fracionado, certo? Onde eu tenho o numerador e o denominador. Como que eu faço? Minha base vai continuar sendo base, certo? E a minha potência vira uma raiz. A parte de baixo vem virar o meu índice na minha raiz. E a parte de cima vira o expoente dentro da minha base. Então vamos lá. Raiz. Quem é minha base? A minha base é 32. 32. Quem é a parte de baixo? É o 5. Então a raiz é de índice 5. Quem é o expoente do 32? É o 1. Então eu tenho que descobrir um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar 32. 1, 2, 3, 4, 5. Vou tentar o número 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1. Não deu. Vou tentar o número 2. 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos ver? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Achei. Então, a resposta aqui vai ser 2. Ah, professor, tem outro jeito? Tem. Se faz a fatoração pelos números primos. Quem é os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim vai. Divido por 2, dá 16. Divido por 2, dá 8. Divido por 2, dá 4. Divido por 2, dá 2. Divido por 2, dá 1. Vou tentar dividir isso aqui em grupos de 2, de 5, né? Porque eu preciso de um número que multiplique por ele mesmo em 5 vezes. Ah, mas por coincidência deu 5, então a resposta aqui vai ser 2. Então eu achei a resposta. Tudo bem? Mas o que eu quero que vocês entendam hoje aqui é isso. Que uma potência com número com expoente fracionário vira raiz. O índice é a parte de baixo da fração e a parte de cima da fração vem no expoente da minha base. Tudo bem? Vou apagar aqui. Vamos subir a resposta original. A resposta subiu antes da hora. Aqui é o seguinte. 1003 elevado a zero. Presta bastante atenção. Existe uma regra que todo número elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é 1. Guarde isso na cabeça de vocês. Existe uma outra regra também. Todo número elevado a zero que não seja o zero. 0 elevado a zero não pode ser 1, tá? Isso daqui é muito confuso. Algumas calculadoras, se você digitar 0 elevado a zero, ele retorna 1 para vocês. Outros dá erro, tá? O Excel mesmo considera erro. Ele fala que não existe isso. Por quê? Agora eu vou explicar o porquê. Presta atenção. Por que todo número elevado a zero é 1? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós vimos já hoje que quando eu tenho um número elevado a 8, por exemplo, dividido por esse número elevado a 8, nós sabemos que quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, com a mesma base, certo? Eu mantenho a base e faço a subtração do número de cima menos o número de baixo, certo? E aí vai ficar o quê?
10 elevado a 0. E eu sei que quando eu tenho um número dividido por ele mesmo é sempre 1. Por isso que nós chegamos à conclusão que quando eu tenho um número dividido por ele mesmo é 1, ou seja, todo número elevado a 0 é sempre 1, tá? Então, isso é uma regra. Todo número elevado a 0 é sempre 1. Aí você fala, professor, mas eu não estou acreditando muito. Então, vamos lá. 258 elevado a 0, quanto que dá? 1. 159 elevado a 0 dá 1. Menos 35, vou colocar um monte de número aqui. Igual, olha lá, o número negativo elevado a 0 dá 1. Seria legal, já pensou pegar toda a dívida que a gente deve, todas as nossas dívidas e elevar a 0? A gente sai com R$1 ainda. Que bom que seria, não? Então, todo número elevado a 0 é 1. Guarde isso na cabecinha de vocês. Todo número elevado a 0 é 1. X elevado a 0 é 1. Porque qualquer valor que seja x, a resposta vai ser 1. Tudo bem? Então vamos lá. 1 elevado a 1/3. Acabamos de ver sobre isso, né? Então vamos lá. 1 elevado a 1/3. Eu sei o quê? Que a minha base, eu sei que agora o expoente é fracionário, então ele vai virar uma raiz. A minha base é 1, vem aqui dentro, certo? A parte de baixo vai virar o índice, vai virar 3. A parte de cima vem aqui. Agora eu vou resolver. 1 elevado a 1 continua sendo 1. E o índice é 3. Agora a pergunta é, pense no número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, a resposta vai ser 1. Vou começar tentando o número 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Achei a resposta. É 1. Raiz cúbica de 1 é 1. 1 vezes 1 vezes 1 não dá 1? Achei a resposta lá. Raiz cúbica de 1 elevado a 1. Primeiro que eu resolvo é a parte da potência aqui dentro. 1 elevado a 1 é 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Pronto? Terminamos o exercício número 2 lá, né? Então vamos agora ao exercício número 3. Calcule o valor da expressão numérica a seguir utilizando utilizando propriedades da potenciação. Veja que conta enorme, tá? Isso aqui eu fiz ela detalhada. Então veja bem, olha o tamanho dessa conta. Chega a assustar, né? Você fala, meu Deus do céu, vou ficar doido com essa conta. Primeira coisa que eu vou olhar aqui, ó. Tem alternativas. O valor encontrado foi, meu Deus do céu. Dá vontade de sair correndo na hora que a gente tiver uma conta desse tamanho. Mas não tem segredo, não. Primeira coisa que eu posso olhar aqui, ó. Vou fazendo alguns comentários. Tá vendo aqui, ó? Qualquer número elevado a 0, esse número aqui vai virar... Ah lá, já acabei colocando a resposta, né? Mas eu achava que tinha que fazer as contas primeiro. Mas vamos lá. Vai aparecer a resposta, ó. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, a primeira coisa que eu fiz ali, ó. Número elevado a 0 virou 1. Então, essa parte aqui que eu acabei riscando virou o número 1. Vamos ver outra coisa que seria mais simples. Outra coisa que eu fiz aqui, ó. 1 elevado a 33. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 ficou igual a 1. O que mais que eu posso observar aqui? Certo? O que mais que eu posso observar? Vamos ver? O que mudou? 1 vezes 1, tá vendo aqui, ó? 1 vezes 1 vai dar 1. E 1 vezes tudo isso aqui é ele mesmo. Então eu não preciso daquele 1 ali. Ele já some dali. Agora outra coisa que eu posso observar. Eu tenho bases iguais aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. O que eu vou fazer? Tá tudo multiplicando, não tá?
Eu vou somar. 7 mais 2 dá 9. Isso? Menos 5, então vai dar o quê? Eu vou manter a base, 5, vou pegar o 7, somar 2 e subtrair 5. 7 com mais 2, 9 menos 5. Então, vou trocar isso aqui por 5 elevado à quarta. Eu fiz a parte de baixo primeiro. Então, deixa eu apagar aqui e vamos ver o que eu fiz na parte de baixo primeiro. Então, o que eu fiz aqui, ó? Inverti aqui primeiro, tá vendo? Tava negativo. Depois eu volto a mexer na parte de cima. Tava negativo. Para eu deixar positivo, eu subi o 5 para cima e o 1 para baixo. Só que como eu não preciso do 1 embaixo, ficou 5 elevado à quarta, certo? Então vamos lá. E aqui, ó, eu precisei transformar. O que aconteceu? 81 elevado a 1 quarto ficou raiz de 81. Esse 1 veio aqui. 81 elevado a 1 dá 81 mesmo, então ficou 81. Raiz de 84, certo? Aqui não tem uma divisão, então o que aconteceu? Ficou assim, ó. Bases iguais, mantive a base. 5 menos 4, então ficou 5 menos 4, ficou 1. Então aqui ficou 5 elevado à quarta vezes raiz de índice 4 de 81. Olha lá. Né? Aqui já fiz a conta. 3 elevado a menos... tá. Antes disso vamos fazer. Quem vezes ele mesmo 4 vezes vai dar 81. Aqui vai dar 3, ó. Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Então isso daqui eu vou poder trocar pelo número 3. Certo? Que é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Então deixa eu apagar agora aqui para a gente continuar comentando a resposta. Agora olha aqui aquilo que eu tinha falado já hoje, tá? 7 mais 2 menos 5. Aqui vai dar 5 elevado a quarta potência, certo? Vezes 3 elevado ao quadrado. Aqui vai ficar 5 elevado a quarta vezes 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. O que eu faço? Mantenho a base e somo os expoentes. 1 mais 1 vai dar 2. Agora repare aqui, ó. Esse com esse eu não posso cortar aqui, cortar aqui. Esse com esse eu não posso cortar aqui, cortar aqui. Quando divido uma coisa por ele mesmo, a resposta é sempre 1. Por isso que a resposta nossa aqui foi 1. Olha o tamanho da conta que era para a resposta dar 1. Já pensou se eu não soubesse fazer essas propriedades? Eu ia ter que fazer essa conta enorme no papel, num concurso, para chegar na resposta 1. Olha lá. Aquilo que eu tenho igual dividido por ele mesmo, a resposta é 1. Tudo bem? Então, aqui é muito importante essa parte, só para relembrar. Ó, quando eu tenho uma base e um expoente e o n, quando eu transformo ele, ó, a base mantenho aqui, a parte de dentro do expoente vai para a parte de cima da potência lá, da fração, e o índice da raiz vem para a parte de baixo da fração do expoente. Tá? Represente as seguintes raízes no formato de potências com expoentes fracionários. Então lá, raiz de 9. Raiz quadrada de 9. Como que eu sei que é quadrado? Quando não tem nada, eu sei que aqui tem o 2. Quem está em cima do 9 é o 1. Então aqui vai ficar o quê? Minha base é 9. Meu expoente vai ser o quê? Esse daqui vem para cima e esse aqui vem para baixo. Somente isso, somente isso. Olha lá como que ficou. Facinho, não tem segredo. Então olha lá o que eu acabei de fazer. Eu coloquei o 2, que eu sei que quando não tem um índice é o 2. Quando não tem ninguém aqui, eu sei que é o número 1.
e fica ali. Professor, tem outro jeito? Tem outro jeito, mas não vou complicar para vocês na apostila, né? Outro jeito seria vocês fazerem isso daqui, ó. Aqui o 9 eu poderia representar dessa seguinte maneira aqui, ó. O 9 é a mesma coisa que 2 elevado a... Ah, não, desculpe. 3 elevado ao quadrado. Então eu poderia fazer isso aqui. Então ficaria 3 elevado a 2 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então ficaria 3 elevado a 1, que dá a mesma coisa que 3, tá? Mas não é esse o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo hoje é chegar até aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Esse daqui vocês vão ver que é muito gostoso fazer esse exercício. Olha lá, vamos lá de novo. Então, volto a montar minha raiz 64. Quando não tem ninguém aqui, quem é mesmo, professor? É o número 1. Quando não tem ninguém aqui na raiz, quem é mesmo, professor? É o número 2. Então vamos representar lá de novo? Base 64. É uma fração. A parte que está em cima do 64 vem lá em cima. O índice da raiz vem aqui embaixo. Pronto, achei a resposta. Olha lá, acertamos novamente. Vamos para o próximo? Vou fazer lá longe. Agora o 8 veio com o número, né? Então, cadê minha caneta? Perdi ela de novo, a ponta dela, achei. Então, vou representá-la aqui embaixo agora. Vou representá-la aqui embaixo. Raiz, quando não tem ninguém representando, é o número 2. 8 elevado a 3. Minha base é 8. O meu expoente é uma fração. A parte de cima da fração, professor, é quem está em cima da minha base aqui dentro da raiz. É o número 3. E a parte de baixo é meu índice da raiz, é o número 2. Vamos ver se acertamos? Acertamos mais uma vez. Então vamos lá o próximo. Agora complicou um pouquinho, hein? Tem vírgula, né? Mas nada é impossível de acertar. Então vamos lá. Raiz. Quem é o índice da raiz? Não tem ninguém aparecendo, então é o número 2. 2,99 elevado a 5. Então minha base é 2,99. Tudo bem? Uma fração na base. A parte de cima é quem está o expoente de dentro da raiz, é o número 5. E o índice da raiz vem para baixo da minha fração. Vamos ver se acertou? Novamente, acertamos a resposta. E essa daqui? Não tem ninguém em cima do 27 aqui. Então é o número 1. Aqui tem o número 3. Então a representação ficará 27. A minha fração, o expoente é uma fração. O número 1 que está em cima do 27 vem para a parte de cima da minha fração. E o número 3, que é o índice da raiz, vem na parte de baixo da minha fração do expoente. Olha lá a resposta. Mais uma vez, chegamos na resposta. Letra F. Raiz de índice 4 de 81. Quem está em cima do 81? É o número 1. Então vamos lá resolver? Como que fica? 81, fração no expoente. A parte de cima do expoente é o 1, que está dentro da raiz. E o índice da raiz vem na parte de baixo. Olha lá a resposta. Muito bem, 81 elevado a 1/4. Chegamos à resposta. G. Agora veio apresentando os dois aqui. Então, minha base é 2. Meu expoente é uma fração. A parte de cima é quem está dentro da minha fração acima, como expoente do 2, que é o 4. E o índice da minha raiz vem na parte de baixo da fração do meu expoente. Ou seja, fica 2 elevado a 4/7. Olha lá a resposta. Mais uma vez chegamos na resposta correta.
E agora? Será que vai complicar muito? Não. Minha base, vou fazer aqui no canto de cima. Minha base é uma fração. 7/12. Meu expoente também vai ser uma fração, onde a parte de cima da minha fração do expoente vai ser quem está dentro da raiz, que é o 9, que é o expoente da minha base lá, certo? E o índice da raiz vem para a parte de baixo do expoente. Olha lá, ficou 7/12 elevado a 9/5. Olha lá a resposta, certinho. 7/12 elevado a 9/5. Muito bem. Agora é o contrário. Pegar a potência e transformar em radiciação. Vamos ver o exercício? Agora represente as seguintes potências com expoentes fracionários no formato de raiz. Agora nós vamos fazer o contrário. Também não tem muito segredo. Peguei uma potência com fração no expoente, eu copio a base, coloco ele dentro de uma raiz, pego a parte de baixo, coloco ele no meu índice e a parte de cima eu coloco dentro da minha raiz. Prontinho, olha lá. Acertei a resposta. Vamos mais uma vez? 144 dentro de uma raiz. Ah, professor, é raiz quadrada, preciso pôr o número 2? Não precisa. Eu vou pôr para a gente ficar bem claro. O número 1 vem na potência do 144. Ah, mas o número 1 não precisa pôr. Realmente, não precisa pôr. Mas eu vou pôr para memorizar que ele vem como expoente na parte interna. Repare que na resposta verde ali eu não coloquei, porque 144 elevado a 1 dá 144. Ah, professor, mas no 81 você pôs. Coloquei, mas não haveria necessidade, tudo bem? Agora aqui, 16 elevado a 3/4 é a mesma coisa que raiz de 16 elevado a 3. E a raiz é quadrada? Não, a raiz é de índice 4. Olha lá a resposta. Ah, professor, mas deu raiz de índice 4 de 4.096. Porque 16 elevado a 3 é a mesma coisa que 16 vezes 16 vezes 16, que dá 4.096. Tudo bem? Então, isso daqui está correto e isso daqui também está correto. Tudo bem? Vamos lá? Ai, ai, ai. Agora complicou. Não tanto. Veja bem aqui. Eu vou ter lá 10 elevado a 5 dentro de uma raiz de índice 3, ou seja, raiz cúbica. E o expoente veio para dentro. O expoente elevado a 2, que é esse 2 que foi lá para dentro. Ah, eu lembro, ainda hoje nós estudamos sobre isso. Quando eu tenho um expoente elevado a outro expoente, é só eu multiplicar um pelo outro. Então ficará raiz cúbica, ou seja, de índice 3, de 10, é só multiplicar 5 vezes 2, dá 10. Então eu posso parar aqui, eu posso fazer 10 elevado a 10. Olha lá a resposta. Viu? Não tem segredo nenhum. Agora aqui. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Então vamos lá. Raiz de 3 elevado a 3, abre parênteses. O índice dessa raiz é cúbica. E aqui veio 1. 3 vezes 1 dá 3. Então fica raiz cúbica de 3. Olha lá a resposta. Raiz cúbica de 3 elevado a 3. Opa, já estava comendo de barriga aqui, porque 3 vezes 1 dá 3. Tudo bem? Ó, tem um segredo aqui, né? Mais adiante vocês vão aprender o seguinte. Quando você tem um índice igual ao expoente de dentro, você pode fazer o corta, corta e a resposta sai a base para fora, tá? Mas isso é mais adiante que a gente vai aprender. 5. Agora represente as seguintes potências com expoentes
fracionários no formato de raízes. Então vamos lá. 5 é o mesmo, né? Continuidade. 5 sexto leva a fração. O 6 que está embaixo vai para cima. E o expoente vem aqui dentro como o 5. Só que você pode transferir ainda para dentro. Fica raiz índice 6 de 5 elevado a 5 sobre 6 elevado a 6. E você, 6 elevado a 5. E você pode ainda fazer a distribuição, né? Mas pode deixar daquele jeito mais simples ali, ó, né? Então lembre-se, a parte de baixo vem no índice, a parte de cima vem no expoente da base. A base sempre continua sendo a mesma. A base vem para dentro da raiz. Vamos lá, letra G, 0,15. Você coloca 0,15 dentro da raiz, certo? A parte de baixo do meu expoente fracionário vem no índice da raiz. E a parte de cima vem na potência de dentro da minha base da raiz. Olha lá. H, 2 elevado a 13 quintos. Raiz, monta lá. O 5 vem no índice, que é a parte de baixo da minha fração. E o 13 vem para dentro da raiz. E aqui vai ter aquele lá de fazer, ó, 2 elevado a 4, raiz, o índice é 5, vai vir um expoente em cima de expoente, né? Elevado a 2. O que eu faço mesmo? Multiplico os dois expoentes. Vai ficar o quê? Raiz de índice 5, de base 2, 4 vezes 2 dá 8, de 2 elevado a 8. Olha lá a resposta. Vou apagar os rabiscos vermelhos. Raiz de índice 5 de 2 elevado à oitava potência. J. A de elevado a 6 onzeavos. Então, A dentro da raiz, potência fracionária, o índice vai ser 11, porque ele é a parte de baixo da minha fração, e o 6 vem elevado no A. Tudo bem? Vamos lá. Próximo. Acabou por hoje. É isso aí. Até a nossa próxima aula, que será amanhã. Fiquem com Deus. Até mais.